Pronto. A aula está sendo gravada já. Beleza. Bom, então como eu vinha falando, a gente falou sobre lesões cariosas e lesões não cariosas, né? Expliquei para vocês que as lesões não cariosas, elas devem ser inicialmente tratada a sua sintomatologia. Se essas lesões envolvem sensibilidade, dor, desconforto, antes de a gente fazer qualquer tipo de intervenção, a gente tem que resolver, solucionar esses problemas. Depois você tem que investigar a etiologia, o motivo dessas lesões terem surgido, para depois a gente propor um tratamento restaurador, certo? Nós falamos ainda sobre instrumentos operatórios, falamos sobre isolamento absoluto e falamos sobre isolamento relativo também, e também falamos sobre adesão, tá? Nas últimas aulas, nós tivemos a oportunidade de discutir preparos e restaurações em cavidades classe 1 e em cavidades classe 2, onde eu falei para vocês sobre a utilização de matrizes e cunhas de madeira, né, de uma maneira mais objetiva. As técnicas restauradoras, elas são variadas, tá? Então, a gente vai encontrar diversos estudos, relatos, opiniões científicas a respeito de diferentes técnicas restauradoras e também sobre aquele assunto que talvez seja um dos mais discutidos quando a gente fala de resina composta, que é a tensão de contração de polimerização, tá? Toda vez que você ouvir alguém, algum dentista ou algum paciente, ou mesmo algum colega acadêmico comentando sobre o baixo desempenho das resinas compostas, você sempre tem que ter um senso crítico em relação a isso. A sua pergunta deve ser, o que pode ter sido feito para que essa resina, para que essa restauração de resina composta tenha falhado precocemente ou tenha gerado algum tipo de efeito adverso ou colateral, como uma sensibilidade ou uma dor após a sua execução, né? E eu falei para vocês que, quando a gente fala de restauração de resina composta, vários fatores estão envolvidos, dentre os quais, inicialmente, isolamento, a qualidade do isolamento, a ausência de saliva, o controle completo da umidade do campo de trabalho, é um dos primeiros fatores que tem que ser analisados. A grande maioria, como alguns de vocês já relataram para mim, nem tinham ouvido falar em isolamento absoluto na vida. Já frequentou o dentista, já fez restaurações de resinas compostas e nunca tinha visto um isolamento. Para vocês terem uma ideia de como que os profissionais, na grande maioria das vezes, não utilizam isolamento no consultório. Segundo ponto, adesão. E quando eu falo de adesão, é respeitar a técnica adesiva, entender exatamente o passo a passo, condicionou o esmalte pelo tempo certo, condicionou a dentina pelo tempo certo, teve cuidado de secar o esmalte somente e não desidratar a dentina, manteve a umidade da dentina correta, né? Lavou muito bem esse ácido fosfórico, fez a aplicação correta de primer, volatilização de solvente, remoção de excesso, né? Tudo isso são muitos fatores que podem prejudicar e, eventualmente, influenciar na qualidade da restauração. Estou falando de adesão. E, além disso, nós temos um próximo fator, que é fotopolimerização. Tá? Qual que é a qualidade do aparelho fotopolimerizador? É um aparelho fabricado por uma empresa que é séria, que faz testes corretamente, que utiliza materiais de qualidade? Segundo ponto, você respeitou o tempo de fotopolimerização, o posicionamento do aparelho fotopolimerizador, né? Esse LED, ele tem um espectro, né? um intervalo de comprimento de onda adequado, né? Para sensibilizar o fotoiniciador da tua resina composta. Lembrem-se que algumas resinas apresentam determinados tipos de fotoiniciadores que não são sensíveis, né, a um intervalo muito curto de comprimento de onda do fotopolimerizador. Ele precisa de um intervalo maior. E esses aparelhos normalmente são aparelhos mais caros, né? Então, a maioria das pessoas não tem esses aparelhos fotopolimerizadores, tá? Então, você sabe sobre isso, né? Você escolheu o material corretamente para aquela situação.
Então, são muitos fatores. Além disso, ainda nós temos o controle da técnica, né? O tamanho do incremento, quanto que esse incremento está aderindo nas paredes, se está aderindo em paredes opostas ou não, se você está utilizando corretamente os instrumentos, tá? Então, são muitas variáveis dentro de uma restauração de resina composta que podem gerar uma falha, tá? Então, são muitos cuidados que nós devemos ter. Ainda que a gente consiga fazer restaurações de resinas compostas de uma maneira mais ágil, né? Ainda assim, você precisa ter controle em vários aspectos. Então, é muito fácil para um profissional que trabalha de uma maneira, digamos, um pouquinho menos controlada, um pouquinho menos precisa, menos cuidadosamente, ter uma falha na sua restauração de resina composta. E aí, o que é comum? É comum que se culpe o material, que se culpe o paciente, que se culpe, enfim, que aponte-se outras razões para o problema, e não o próprio profissional, né? Óbvio que o profissional, ele tem culpa na grande maioria dos casos, mas o paciente também é responsável, né, pela longevidade da restauração de resina composta, principalmente no que diz respeito à qualidade da sua higienização, a conscientização em relação à higienização. Só que cabe também ao profissional fazer essa abordagem do paciente, né? Então, se você intervém em uma lesão cariosa, fazendo um procedimento restaurador, seguindo todo o protocolo correto, todos os passos adequadamente, utilizando os bons materiais, enfim, resumidamente, a sua técnica foi perfeita, mas em nenhum momento você dedicou tempo para explicar para esse paciente a etiologia da doença cárie e conscientizar esse paciente em relação aos seus hábitos, você não fez uma abordagem completa desse paciente. E aí, por mais que o paciente seja o responsável por uma higiene ruim, em nenhum momento você orientou esse paciente, tá? Então, acreditem, vou voltar a bater nessa tecla, porque isso realmente é uma situação muito comum. O paciente, quando o profissional realmente fala com ele, sinceramente explica, mostra visualmente para ele como que é uma higiene correta, esse paciente ele fica, na grande maioria das vezes, motivado a melhorar. Até porque em várias situações o paciente ele se sente desconfortável e constrangido até, por você estar falando para ele que a higiene dele está ruim. Mas não de uma maneira crítica, né? Mas de uma maneira de conscientização, uma abordagem conscientizadora, tá? Então, toda vez que vocês vão atender o paciente pela primeira vez, né, vocês vão preencher a ficha do paciente lá na clínica e uma das perguntas que são lançadas para o paciente é em relação à quantidade de vezes que o paciente faz a higiene oral e se ele usa fio dental. Gente, essa resposta ela é muito enviesada. A maioria das vezes o paciente vai responder que ele escova 3 vezes ao dia e que ele usa fio dental. A maioria das vezes, 95% dos pacientes vão responder sim, tá? Só que isso não é uma verdade. E quando é verdade, a técnica é ruim. Então não adianta você, se o paciente responder não, faço higiene, escovo os dentes uma vez por dia. O que eu vejo muito aluno fazendo? Ah, não, você não pode fazer assim. Você tem que escovar 3 vezes por dia, ou sempre depois das refeições, trocar a escova a cada 3 meses, não usar muita pressão e repetir aquilo que o paciente já ouviu a vida inteira. Esse paciente ele não vai estar disposto a mudar os hábitos dele se a tua abordagem é essa. O que você precisa fazer? Você precisa mostrar para ele tem que ver que a qualidade está ruim através da evidenciação de placa, você tem que ensinar, instruir ele com um manequim, dar uma escova de dente para ele, um creme dental para ele fazer a escovação, a higienização na tua frente, você mostrar o que está errado para ele. Isso sim é instrução de higiene oral. Não é você falar para o paciente escovar 3 vezes ao dia, usar fio dental todos os dias depois das refeições e só. Isso não é. Tá? Isso aí é o que ele ouve toda hora, é o que ele lê toda hora, mas em nenhum momento essa conscientização é como se fosse um ensino. Você precisa provar para o paciente que ele está errado. Você prova vendo, né? Ou melhor, mostrando e o paciente vendo. É assim que a maioria das pessoas conseguem entender determinadas situações, tá? E aí a gente entende, então, como que uma resina composta, como que uma restauração de resina composta, ela realmente pode sofrer muitas variáveis e falhar.
Então, você precisa dominar. Todo mundo fala assim, ó, resina composta é o arroz e feijão com odontologia. Todo mundo sabe fazer. Mentira, né? Deveria. Todo mundo deveria saber fazer, mas é uma mentira. Por quê? Porque os profissionais, eles subestimam cada uma dessas etapas. Subestimam a adesão na hora de condicionar, o tempo correto, a lavagem correta, a manutenção da umidade, a volatilização do solvente. Basta vocês verificarem, acompanharem outros profissionais, ou quem já acompanha os profissionais, ou tentarem lembrar dos procedimentos que os profissionais já fizeram em vocês, por exemplo. A maioria das vezes não segue os protocolos corretos, né? Não utilizam foto de qualidade, quando está fotopolimerizando, está o quê? Está olhando para o lado, está conversando com a secretária, ou a própria secretária que está fotopolimerizando está conversando com o dentista que está apontando o fotopolimerizador no nariz do paciente. Nunca que essa resina vai ter longevidade. Por quê? Porque a qualidade da fotopolimerização é baixa, tá? Então, se a qualidade é baixa, significa dizer que a gente tem o quê? Uma resina que está mecanicamente deficiente. Ela está cheia de monômero que não foi convertido em polímero. Esses monômeros, além deles serem bioincompatíveis, ou seja, eles geram uma resposta inflamatória para os tecidos, para a polpa, para a gengiva, tá? Então, isso é um cuidado que, infelizmente, os profissionais não têm. E vocês, como futuros profissionais, futuros cirurgiões dentistas, precisam ter. Isso precisa ser chave. Então, muita gente quer aprender a produzir rápido. Eu vejo isso também, enfim. Eu preciso bater minha meta, eu preciso fazer 3 restaurações hoje. Não, calma lá. A ordem das coisas está errada. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Aprender a fazer certo. Então, a primeira coisa, eu vou falar para vocês como que eu acredito que normalmente é o gráfico ou como que é a sequência de aprender a fazer uma restauração. Primeiro, você aprende a fazer um bom isolamento. Às vezes, você leva uma clínica inteira para fazer um bom isolamento. Tá? Se você está desesperado para finalizar aquele isolamento, para começar a fazer a restauração, para dar tempo de você fazer, e você faz um isolamento ruim, não invagina corretamente, o lençol fura, você remenda o lençol com uma barreira fotopolimerizável, você já está pulando uma das etapas mais importantes, que é aprender a fazer um bom isolamento. Segundo, o aluno quer fazer o preparo de qualquer jeito. Não quer remover o tecido, não anestesiou bem o paciente, começa a remover o tecido cariado e fala, professor, eu já vou fazer assim mesmo, porque o paciente está sentindo muita dor. Eu não vou remover mais aquele resíduo ali, porque o paciente está sentindo dor. Mas tem resíduo ali de tecido cariado, você precisa remover. Então, o que você fez errado? Você ficou com pressa, você fez uma técnica anestésica correta, você tem que voltar tudo, tá? Então, é isso que, primeiro, tem que aprender a fazer uma boa anestesia, um bom isolamento, que é os mais básicos. Tem gente que já quer pular para o quê? Para a melhor etapa, que é o quê? A restauração, quer fazer uma restauração maravilhosa, mas não quer perder tempo no isolamento, não quer perder tempo na anestesia, e aí já está pulando etapas. Não quer fazer um bom preparo cavitário, não quer remover todo o tecido cariado, tá? Quer pular ou simplificar muito a técnica adesiva, não fotopolimeriza direito. E aí são várias etapas. E até você fazer tudo muito bem, lembrem-se, vocês estão aprendendo. Então isso vai tomar muito tempo de vocês. Vocês vão fazer uma restauração que normalmente as pessoas fazem em 50 minutos, 1 hora, vocês vão fazer em 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia. Vai começar num dia, vai terminar no outro. Não tem problema, porque significa dizer que você está aprendendo e está querendo fazer corretamente. Então, depois que você faz uma boa restauração em 4 horas, qual que tem que ser teu objetivo? Diminuir isso, tá? Diminuir isso para 3, para 2, para 1 hora, para 40 minutos. Mas desde que você mantenha a qualidade da tua restauração. Então, primeiro a gente aprende a fazer bem, para depois a gente aprender a fazer rápido. E não o contrário. E o que eu vejo é a maioria das pessoas querendo fazer o contrário. Querendo aprender inicialmente a fazer rápido. Focar em produtividade. E a qualidade é deixada de lado. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam pensar. E aí, falando sobre tudo isso, de resinas compostas e etc., a gente vai entrar agora num assunto muito interessante, que é cor e translucidez dos materiais, tá? Dos dentes, cor e translucidez dos dentes naturais e das resinas compostas. Então, nas duas técnicas que eu falei de dentes posteriores, eu não abordei muito esse tema, tá? Acabei não deixando... sobre
seleção de cor de resina composta, não falei sobre os tipos. Alguns colegas até perguntavam, professor, e a cor? Qual que é a cor que eu uso, etc. Eu só simplifiquei falando, basicamente, você vai usar uma resina de dentina, né, nas camadas mais internas, e resina de esmalte só. Eu falei muito sobre cor e etc., mas porque eu falei para vocês que a gente teria uma aula específica sobre isso, e é essa aula de hoje, tá? Então, a gente vai entender um pouco sobre as características da cor, translucidez, de que maneira isso se apresenta nas estruturas dentárias, principalmente nos dentes anteriores, e essas características em dentes anteriores são mais perceptíveis e, consequentemente, mais exigidas pelos pacientes. E vamos falar também sobre as propriedades dos materiais, resina composta, né, como que a cor da resina composta pode aparecer e etc. Tá? Só admitir aqui essa pessoa, deixa eu voltar aqui para a aula. Acho que agora eu vou mudar a câmera, pessoal, porque eu vou olhar mais para cá, para a tela, para falar com vocês. Deixa eu, só um segundinho, tá? Bom, eu vou voltar agora para essa câmera aqui. Eu fiz aquele teste daquela câmera, mas como eu vou ficar olhando muito para a tela dos slides agora, acho que é melhor ficar falando nessa câmera aqui. Vou voltar aqui para os slides. Bom, então vamos lá. Cor e translucidez nos dentes naturais e nas resinas compostas, né? Esse aqui é o plano de aula, tá? Recomendo que vocês tirem uma foto ou façam um print da tela de vocês, que é basicamente isso que vocês precisam estudar quando a gente fala de cor e translucidez. Eu preciso entender um pouco sobre a interação da luz com a cor, qual que é o papel da luz para a gente entender cor. Eu preciso entender os conceitos de transparência, translucidez e opacidade. Vamos falar sobre dimensões da cor, cor e translucidez nos dentes naturais, cor e translucidez nas resinas compostas e como que é feita a avaliação e o registro de cor na odontologia restauradora, na dentística, tá? Então, vamos lá. Essa é uma aula, na verdade, que tem uns conceitos de materiais dentários que talvez vocês já tenham visto, mas eu vou falar novamente, que é importante que a gente entenda os conceitos para conseguir selecionar melhor e entender os erros que são cometidos na clínica. Beleza? Bom, vamos falar de luz e cor. Quando a gente olha uma imagem dessa daqui, né, vocês estão vendo aí na tela de vocês 3 maçãs de colorações diferentes, né? A gente tem uma maçã vermelha, uma maçã verde e uma maçã predominantemente amarela. Essas cores que vocês estão vendo, na verdade, não é algo, como é que eu posso falar? Não é algo concreto, né? Primeiro que a cor, a gente pode falar que é algo subjetivo, porque ela depende da percepção de quem está vendo, tá? Então, para algumas pessoas, elas podem fisiologicamente, quando eu falo fisiologicamente, eu estou falando de células receptoras nos olhos, né? Algumas pessoas podem estar enxergando a maçã do lado esquerdo mais vermelha, outras podem estar enxergando, visualizando essa maçã com uma coloração um pouco mais clara, tá? Mas todo mundo consegue entender que, basicamente, da esquerda para a direita tem uma maçã vermelha, verde e amarela. As pessoas que não conseguem ver dessa maneira podem ter algum distúrbio nas células que percebem a cor, né? Essas pessoas comumente são chamadas de pessoas daltônicas, que podem trocar algum tipo de coloração por outra, ou mesmo ter algum tipo de enxergar essas cores de uma maneira monocromática, como se fosse cinza, tá? Isso é uma porcentagem muito pequena da população que pode ter o que a gente chama de daltonismo. Mas quando a gente fala de cor, o que é interessante entendermos? Que você só consegue visualizar a cor de um objeto se existir fonte de luz, tá? Tanto é verdade que se você estiver em uma sala sem iluminação, sem janela, sem nada, sem luz, você não consegue enxergar cor. A única coisa que você vai enxergar é preto, né? Tudo preto, não enxergo nada. Para você enxergar alguma coisa, ou você tem que ter uma fonte de luz
incidindo sobre esse objeto, ou o próprio objeto ele tem que emitir luz, ele tem que ser uma fonte de luz, tá? Então, somente dessa maneira que a gente consegue distinguir as cores, né? Definir cores. Então, primeira coisa que eu preciso entender quando a gente fala de cor é, se não tiver luz, não tem cor. E a cor, ela é resultado da percepção individual de cada um, tá? Então, vocês têm aí, na esquerda do slide, uma fonte de luz, né? Que seria uma lanterna, iluminando os objetos que são as nossas maçãs, e eu tenho um olho, né? Um olho para ilustrar a percepção individual, uma pessoa enxergando esses objetos e a cor. A cor, ela é, na verdade, resultado da interação da luz com o objeto. Toda vez que o objeto ele recebe uma luz, esse objeto ele pode interagir com a luz de três maneiras. Essa luz ela pode sofrer uma reflexão, ou seja, a energia luminosa, a onda energética que chega no objeto, ela reflete, ela bate e volta, tá? Isso se chama reflexão. Ela pode sofrer uma absorção, então essa luz ela chega no objeto e o objeto absorve ela, de maneira que ela não reflete. E o objeto também pode transmitir essa luz, ou seja, a luz ela incide no objeto e ao invés dela ser refletida ou absorvida, ela é transmitida, ela ultrapassa esse objeto e segue o caminho dela. Então, a gente tem a possibilidade da luz sofrer absorção, reflexão, absorção ou transmissão, tá? Na verdade, não é ou não, pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Parte da luz pode sofrer reflexão, parte da luz pode sofrer absorção e parte da luz pode sofrer transmissão. Tudo bem? A cor, ela nada mais é do que o feixe de luz ou o comprimento de onda que é refletido pelo objeto. Uma luz, não sei se vocês lembram desse conceito de física de ensino médio, ela é formada por vários espectros luminosos, ou melhor, por várias cores, né? Vários comprimentos de onda diferentes, e cada comprimento de onda tem predomina uma determinada cor, né? Uma coloração, ou para a gente vai gerar uma coloração. Quando você joga essa luz branca sobre um objeto, o que você está enxergando da cor desse objeto nada mais é do que a luz que está refletindo, ou o comprimento de onda que está refletindo daquele objeto. Os demais estão sendo absorvidos ou transmitidos. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você enxerga nessa esquerda uma maçã vermelha, a luz do refletor na esquerda, da lanterna na esquerda, ela é uma luz composta de várias cores ou de vários comprimentos de onda. Aqui que toca na superfície da maçã e reflete nos seus olhos é exatamente o comprimento de onda que caracteriza o vermelho, tá? Então você enxerga aquela maçã vermelha porque ela está refletindo luz vermelha e ela está absorvendo as demais cores. Quando você enxerga o verde, é isso que está acontecendo também. Quando você enxerga o amarelo, é isso que está acontecendo também, tá? Então, para a gente ter uma fidelidade cromática, para eu conseguir de fato enxergar a cor daquele objeto, eu preciso ter uma luz que seja predominantemente branca, né? Ou que contenha os vários espectros de comprimento de onda, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma luz que não é completa, que tem vários comprimentos de onda, o meu objeto ele muda a cor. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte de luz que a luz é azul, os demais comprimentos de onda e o meu objeto não vai ter, por exemplo, o feixe de luz vermelho para refletir, esse objeto ele vai ter uma característica diferente. A cor dele não vai ser fiel, tá? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Eu quero que vocês entendam, não é todos esses conceitos complexos que vocês precisam entender. Vocês precisam entender o quê? Que para eu ter uma fidelidade de cor, para eu enxergar a cor corretamente, a luz ela não pode influenciar, tá? Tem que ser uma luz natural ou tem que ser uma luz que componha ou que apresente os feixes de luz adequado para a reflexão do meu objeto.
Quer dizer, um determinado objeto pode ter a sua cor modificada, né, entre aspas, pela fonte de luz. Se eu tenho uma luz diferente, uma luz mais branca, uma luz mais amarela, uma luz mais azulada, você pode enxergar cores diferentes, variações de cor dentro do mesmo objeto, tá? Então, esse é um ponto, é um cuidado que nós devemos ter quando a gente fala sobre cor, beleza? É um conceito complexo. Se você for ler, abrir um livro de física para ler sobre cor, ou mesmo livro de ciências do ensino fundamental, você vai ver que existe toda esses conceitos, esses detalhes de reflexão, transmissão, absorção, escuro e claro, uma luz refletida, uma luz refratada, né? Enfim. Mas basicamente o que eu quero manter aqui para vocês de conceito é que o quê? O objeto depende da luz para você ter a percepção da cor, que a percepção de cor ela pode ser variada dependendo do indivíduo que está visualizando e que a fonte de luz também influencia na cor do objeto, tá? Se esse objeto ele está recebendo uma luz mais branca, mais amarela, mais azulada, a percepção final da cor ela pode ser diferente, ok? Existe uma outra característica que pode mudar a tua percepção de luz, de cor, que é a umidade, tá? A umidade. Se você tem uma superfície molhada, você enxerga a cor de uma maneira diferente. Se essa superfície está seca, você enxerga diferente. Por quê? Porque a maneira com que a luz vai incidir e refletir vai ser diferente. Tá? Se a superfície está seca, a luz ela vai refletir de uma maneira. Se ela está molhada, ela pode sofrer uma alteração no seu trajeto, que é o que a gente chama de refração. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também. A gente tem 3 conceitos quando a gente fala de transmissão de luz. Lembra? Eu falei para vocês que a luz ela pode sofrer reflexão, absorção e transmissão. Transmissão é a capacidade da luz penetrar esse objeto, essa matéria, tá? E seguir o seu percurso. E dependendo de como o objeto interage com a luz no que diz respeito à transmissão, a gente vai classificar ele em 3, né? 3 categorias. A gente pode dizer que um objeto é transparente, um objeto pode ser translúcido ou ele pode ser opaco. O que é um objeto transparente? É um objeto que permite, é um material, um objeto que permite a passagem completa 100% da luz. Tá? Então, o que vocês estão vendo no quadro esquerdo, que tem um gato, né, atrás de um vidro de uma janela, em preto e branco, nada mais é do que uma transparência. O gato está atrás da janela, mas a gente está vendo ele perfeitamente. Por quê? Porque a luz ela está incindido em 100% e está atravessando 100% do vidro. Então, eu consigo enxergar perfeitamente o objeto. Né? A luz ela está refletindo para mim. Então, isso que você está vendo é a transparência. E a gente tem a translucidez. O que é a translucidez? A translucidez ela é um meio termo entre o transparente e o opaco. Né? No translúcido, a luz ela consegue atravessar parcialmente o objeto. Né? Ou seja, se eu tenho uma fonte de luz que está emitindo 100% de luz e está chegando 95%, 85%, 30%, 20% do feixe de luz original, tudo isso eu posso considerar como translúcido. Tá? Tá existindo passagem de luz, mas está existindo também perda. Pouca ou muita vai ser considerado translúcido. E o opaco é aquele objeto que não permite nenhuma passagem de luz. Tá? Então, esse gato, por exemplo, ele está atrás de uma cortina, né? Como vocês podem ver aí, metade do gato está aparecendo do lado direito, do quadro direito. Metade do gato está aparecendo, a outra metade não está aparecendo. A metade que não aparece, ela está atrás de um objeto opaco. Então, eu não estou conseguindo visualizar o gato, ok? Significa dizer o quê? Que a luz nesse objeto opaco não consegue atravessar para iluminar a superfície, o rosto do gato. Aqui no objeto do meio, translúcido, eu estou conseguindo ver a silhueta, eu consigo ver até detalhes. Parece ser uma mulher, né, com uma toalha na cabeça, aparentemente com um batom na boca, mas eu não consigo enxergar detalhes. Por quê? Porque isso aí é um objeto, uma matéria translúcida, né, e não muito translúcida. Então, eu não consigo ver tantos detalhes assim. Ok?
Então, basicamente, o objeto, ele pode, em relação à transmissão da luz, ser caracterizado em 3 tipos. Um objeto transparente, que permite 100% da passagem da luz. Um objeto translúcido, que permite parcialmente a passagem da luz. E um objeto opaco, que não permite passagem de luz. Certo? Agora, o que é interessante falar? Que o translúcido, ele, dentro desses 2 extremos, ele tem variabilidade muito grande. Porque o translúcido ele pode ser muito translúcido, quase próximo ao transparente, e ele pode ser pouco translúcido, quase próximo do opaco. E convencionalmente, na odontologia, a gente tende a chamar materiais que têm pouca translucidez de opaco. Tá? Fisicamente falando, é errado, mas a gente usa esse termo. Então, se o material tem pouca translucidez, a gente acaba chamando ele de opaco. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. O material translúcido, que permite a passagem parcial de luz, ele pode ser caracterizado em 2 tipos. Tá? Então, a gente já está falando de translúcido agora. O translúcido, que permite passagem parcial de luz, independente de ser muito, de 100% de luz emitida, ele permite passar 95%. Ele continua sendo translúcido, ele não é transparente. De 100%, ele permite a passagem de 10% de luz, continua sendo translúcido. Tá? Então, por isso que eu falei, o translúcido ele pode gerar uma confusão porque ele tem um intervalo muito grande. Tá? Mas, basicamente, todo material translúcido ele pode ser incolor, que é o que a gente chama de acromático, como vocês podem ver aqui na esquerda, esse copo de vidro, tá? Que eu estou chamando de acromático, ele não tem cor. Mas ele também pode ter cor, mesmo sendo translúcido. É o caso desse outro copo aí, que é o copo cromático. Tá? Então, o copo cromático, quando ele recebe uma luz branca, o que acontece com ele? Né? Ele deixa passar todas as luzes, menos o verde. O verde, ele reflete. E aí você vê o quê? Um copo verde. O translúcido acromático, ele deixa passar 100% das luzes. Ou melhor, 100% não, porque ele é translúcido. Mas os feixes de luz que passam por ele, quase nenhum são refletidos. Alguns são absorvidos, isso faz com que ele tenha a característica de translucidez. Mas nada é refletido, por isso que você não enxerga cor nele. Tá? Você enxerga ele incolor. Ok? Então, lembrem-se, o objeto pode ser transparente, translúcido e opaco. O translúcido pode ter cor, chamado de translúcido cromático, ou sem cor, chamado de acromático. Beleza? É importante essas características, porque a gente vai usar muito esses termos para falar sobre resinas compostas, para classificar e indicar as diversas resinas compostas disponíveis no mercado. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, observem qual que é o papel, a influência de determinadas cores, ou melhor, de determinadas translucidez, transparência ou opacidade quando são sobrepostas, tá? Eu estou aqui numa situação número 1, onde eu tenho 3 objetos, tá? Vou chamar de 3 objetos. São círculos. O objeto, o círculo do lado esquerdo, é um translúcido acromático, tá? Então, como que eu sei que ele é translúcido? Eu estou vendo ali, ó, por trás dele, a faixa preta que está no fundo do slide, tá? Então, ele é translúcido. Ele não é transparente, professor? Não, não é transparente porque eu estou vendo que existe uma pequena modificação ali desse objeto. É um translúcido. Então, eu tenho um translúcido do lado esquerdo acromático, tá? Não tem cor, então ele tem esse aspecto translúcido sem cor ou ligeiramente branco. Branco não é considerado uma cor, tá, pessoal? Então, ele é branco. E do meu lado direito, no meu extremo direito, eu tenho um translúcido com a mesma translucidez, dá para você ver a faixa preta atrás do círculo azul, mas ele é azul. Você consegue enxergar que ele tem uma cor. Então, esse translúcido é um translúcido cromático. No centro, eu tenho um círculo que não permite a passagem de luz. Como que eu sei? Porque eu não estou vendo a faixa preta atrás dele. Tá? Então, esse é um material, um objeto opaco. O que acontece se eu colocar o translúcido acromático em cima do meu opaco? Ou se eu colocar o meu opaco sob ou abaixo do meu translúcido acromático?
que vai acontecer? Né? Então, vamos olhar essa situação aqui. Se eu jogar o opaco em cima do meu translúcido, ou melhor, o meu translúcido acromático em cima do meu opaco, você consegue observar que houve uma espécie de clareamento da cor. É como se eu tivesse deixado essa cor ligeiramente mais atenuada, mais clara, menos forte, né? Então, é isso que acontece. Se você pegar um translúcido sem cor, incolor, acromático ou ligeiramente branco, né, que também é considerado sem cor, e colocar sobre um opaco que contém uma cor, a tendência é que esse translúcido acromático ele clareie aquela cor. É isso que vocês estão vendo aí. Uma ligeira clareada no amarelo. Então, o que eu estou vendo é um amarelo um pouquinho mais claro, mais pálido, né? E o que acontece se eu pegar o translúcido cromático, que é predominantemente azul, como vocês estão vendo, e jogar em cima do meu amarelo opaco, né? O que vai acontecer é isso aqui, ó. O amarelo vai ser modificado, tá? Então, esse amarelo vai ser modificado e ele vai tender a ter pigmentação da cor do translúcido cromático. Então, se eu estou colocando um translúcido cromático azul em cima do meu amarelo, vocês percebem que eu já modifiquei aquela cor. A cor, ela está no meio termo entre o amarelo e o azul, já está quase virando um verde. Deu para entender isso? Então, o translúcido cromático, ele pode modificar a cor. O translúcido acromático, a tendência é que ele somente gere uma espécie de clareamento daquela cor. Então, esses são os primeiros fundamentos que a gente precisa entender, tá? Vamos observar aqui uma situação número 2, tá? Agora, eu não tenho mais um translúcido cromático e um translúcido acromático. O que eu tenho? Eu tenho dois translúcidos acromáticos, na esquerda e na direita, tá? A diferença é que na esquerda, o meu translúcido, ele é muito translúcido. Não tem cor, é acromático, mas ele é muito translúcido. E na direita, ele é pouco translúcido. Também não tem cor, mas se você observar, o detalhe que você consegue enxergar da faixa embaixo é menor. Tá? Então, o da direita, o pouco translúcido, ele tem uma translucidez de aproximadamente 30% de translucidez. E o da esquerda tem aproximadamente 70% de translucidez, ou seja, ele é bem mais translúcido. Então, eu tenho 70 e 30. Um exemplo, tá? O que vai acontecer se eu pegar esse material, esse objeto que é muito translúcido? Alguém perguntar? O microfone sem querer. Foi sem querer, né? Tá, vou fechar aqui esse microfone. Vou focar aqui. O que vai acontecer, então, se eu pegar um objeto que é muito translúcido e colocar em cima do meu opaco? Ele é incolor, né? Ele é acromático. Como eu falei para vocês anteriormente, ele vai clarear a cor. Ele é muito translúcido. Coloquei ele em cima do meu objeto mais escuro, opaco, ele clareou, tá? Se eu pegar o pouco translúcido que está na direita, ou seja, ele não permite tanta passagem de luz, e colocar em cima do meu opaco, o que vai acontecer? Vai clarear muito mais. Olha aqui. Olha a diferença. Quanto que eu consigo enxergar do vinho, que é uma cor escura, dessa situação aqui, onde eu coloquei muito translúcido em cima, né? Eu estou enxergando relativamente bastante a cor vermelho escuro, vinho. Mas essa situação direita aqui, ó, eu já não estou enxergando ela tanto, ela está um pouco escondida, mascarada. Ou seja, quando eu utilizo um objeto pouco translúcido sobre um opaco, a tendência é que eu vá apagando aquele objeto que está embaixo, ou aquela cor, aquela característica de baixo, tá? Então, se você tem um objeto pouco translúcido, um objeto escuro, opaco, e você quer esconder ele, ou você quer melhorar a cor dele, o ideal é que você coloque em cima dele um objeto que tenha uma translucidez menor.
e não maior, tá? Nesse caso, ó, translucidez maior, clareia, mas clareia pouco. Translucidez menor, clareia muito mais, esconde muito mais a coloração escura de baixo. Fazendo uma analogia, pessoal, é muito simples. Se você tem uma parede, digamos que você tem na tua casa uma parede pintada de, sei lá, vermelho. Pintou a parede de vermelho, era uma moda pintar a parede de vermelho. Depois você enjoou dessa parede vermelha, agora você quer pintar a parede de, sei lá, azul claro. Se você pegar o azul claro e pintar a tua parede diretamente sobre o vermelho escuro, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Aquela cor azul claro que você comprou, achando que era aquilo que você ia ter na parede, não vai ficar. Para ficar aquilo, você tem que passar 300 demãos de tinta. Senão, não fica. Qual que é a ideia? Qual que seria a solução? Você pegar uma coloração, uma tinta que seja mais opaca, branca, mais clara, para passar por cima, para depois você passar o azul. É uma ideia parecida. Tá? Ou eu preciso de muitas demãos, né, para conseguir ter a espessura da tinta e conseguir sumir com tudo aquilo, ou você precisa de uma tinta que seja mais opaca de fato. Observe a situação número 3, que se assemelha muito a isso que eu acabei de falar. Agora, eu tenho um opaco escuro, eu tenho um translúcido do lado esquerdo e eu tenho um outro opaco do lado direito. Eu quero esconder esse opaco do meio, o opaco escuro, que é essa cor. Não sei nem que cor é essa, pessoal. Parece meio cor de beterraba, assim, roxo, meio violeta, né? Como que eu faço para esconder essa cor central? Se eu colocar o translúcido em cima, eu vou fazer aquilo que eu já falei para vocês, gerar um ligeiro clareamento da cor, né? Se eu colocar o opaco em cima dele, eu escondo a cor dele. Parece básico, mas muita gente não entende isso. Se você entender isso que eu acabei de falar, você vai entender como que as resinas compostas funcionam em parte, tá bom? Então, essa é uma forma de a gente esconder uma coloração mais escura, beleza? Então, vamos recapitular. Se eu tenho uma determinada cor e coloco um translúcido incolor sobre essa cor, eu não altero a cor predominante, eu gero um clareamento da cor, não altero a cor. É amarelo escuro, eu coloco um translúcido incolor, ele vai virar um amarelo claro. Se eu coloco um translúcido cromático, que tem a cor em cima desse amarelo, dependendo da cor desse translúcido, eu vou gerar uma alteração da cor. Quase uma modificação. Então, a cor antes era amarela, eu joguei um azul, ficou um meio esverdeado, como eu mostrei no exemplo para vocês. Se eu tenho uma determinada cor, opaco, e eu jogo um material muito translúcido, né, que tem muita translucidez, permite muita passagem de luz, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro, né, e vou gerar um clareamento. Se eu coloco um objeto que é translúcido, mas que é menos translúcido do que o primeiro, eu vou aumentar esse clareamento. Tá? Eu vou gerar um clareamento ainda maior. Se eu tenho uma coloração e eu quero esconder essa coloração, eu vou colocar o quê? Um objeto ou uma coloração opaca em cima dela. Um opaco ao invés de um translúcido. Porque o translúcido ele sempre vai gerar somente um clareamento. Se você quer esconder completamente, você coloca um opaco. Um material que não permite a passagem de luz. Beleza? Era essa a ideia, para falar sobre translucidez e opacidade. Tá bom? E aí vamos agora para o próximo tópico, que são as dimensões da cor, tá? Eu não tenho certeza se vocês já viram esse assunto, que normalmente é dado nas aulas de práticas odontológicas nos primeiros períodos, mas eu sempre faço questão de revisar, né? Porque são conceitos que não podem ser negligenciados pelos profissionais, tá? Quando a gente fala de cor, né, é muito comum que eu sempre dou um exemplo que eu tenho na minha memória, mas que quem tem filho também pode ter. Eu não tenho filho, tá? Mas eu lembro de quando eu era criança. Mas quem tem filho também pode entender o que eu estou falando. Ou quem tem a memória boa como eu também pode entender na própria pele. Quando tem aquelas festas juninas em escola, escolinha de criança, né? Festa junina, vai dançar, sei lá, dançar quadrilha, né? Normalmente existe uma padronização de roupa, né?
da turma da dança. Então, vão falar assim, os meninos vão usar uma camisa amarela e as meninas vão usar um vestido verde. E aí vem um desenho, assim, na minha época era assim, né? Não sei como é que é hoje. A escola mandava um desenho, mais ou menos, da roupa, dizendo a cor, esse aqui é verde, esse aqui é azul, aqui é amarelo, aqui é vermelho, né, quadriculado, e mandava para os pais, os pais mandavam confeccionar a roupa. O que acontecia normalmente nessa situação? Chegava na hora, era uma camisa amarela de uma cor, uma amarela de uma outra, uma amarela de outra cor, todo mundo diferente. Nunca era todo mundo com a mesma cor de amarelo. Eu lembro disso na faculdade. Na faculdade, para fazer cirurgia, quando eu cheguei na disciplina de cirurgia, que na minha época era no 5º período, o professor pediu para a gente fazer os pijamas cirúrgicos, né? Todo mundo tinha que trabalhar com pijama cirúrgico e esse pijama cirúrgico precisava ser da cor verde. A gente perguntou, professor, mas qual que é o verde? Ele falava assim, é verde papagaio. Verde papagaio é verde papagaio. Todo mundo tinha um pijama de uma cor diferente, porque até o verde papagaio era uma nomenclatura muito subentendida por costureiras e lojas que confeccionavam uniformes, etc. Né? E aí ficou assim, sempre ficava um verde de uma cor, um verde mais claro, um verde mais escuro. Tá. O que eu tô falando para vocês? Que por mais que todo mundo entendesse que era verde, ninguém conseguia chegar no mesmo verde. Por quê? Porque quando eu falo verde, verde é muito abrangente, é muito genérico o termo verde, tá? Então eu posso falar para vocês que a bandeira do Brasil é verde, né? Mas, sei lá, o ícone do WhatsApp também é verde, né? O ícone do aplicativo WhatsApp também é verde. São verdes completamente diferentes. Mas é verde também, né? Então, a gente precisa entender que cor, ela não é definida em uma única palavra, em uma única coisa. Verde. Quando eu falo verde, todo mundo entende verde, mas nem todo mundo pensa no mesmo verde. Porque a cor, ela na verdade, além de ser um resultado da interação do objeto com a luz, ela tem dimensões. É como se fosse nome e sobrenome. Nome, nome do meio, sobrenome, sobrenome final, tá? Então, a cor, ela possui o que a gente chama de dimensões, e basicamente são dadas 3 dimensões na literatura, na grande maioria das literaturas, né? Essas dimensões são o quê? O matiz, o croma e o valor. Provavelmente vocês já devem ter ouvido, se não tiveram esse conteúdo antes, já devem ter visto essas palavras em algum lugar. Antigamente, aquelas TVs antigas, né, quadradonas, de tubo, a gente ia mexer na configuração da cor, porque a cor estava muito forte, estava muito fraca, estava muito esquisito. Você mexia nas configurações no menu de cores e tinha, às vezes, essas palavras. Matiz, croma e valor, né? E a gente nunca parou para estudar isso, mas é importante que a gente entenda para a odontologia isso. Matiz, croma e valor são 3 dimensões da cor, tá? Vamos começar falando sobre o matiz, é o matiz. Vocês vão ouvir alguém falar a matiz, mas está errado, é a matriz. Matriz de aço, matriz de plástico, mas o matiz é uma palavra masculina. O matiz, que é uma das dimensões de cor, o conceito dele é muito simples. O matiz nada mais é do que o pigmento da cor, a família da cor, tá? Então, quando você olha nesse slide 5 quadrados, é muito fácil você definir qual cor cada um dos quadrados tem, né? Isso que você está identificando é o pigmento da cor, tá? Então, o pigmento é o matiz, é o nome principal, é a família da cor. Então, eu sei que o primeiro quadrado é azul, o segundo quadrado é verde, o terceiro quadrado é amarelo, o quarto quadrado é laranja e o quinto quadrado é vermelho, né? Aí tá um meio alaranjado, mas eu coloquei como se fosse um vermelho mesmo. Tudo bem? Independente de qual seja esse vermelho, esse laranja, esse amarelo, mas todo mundo leu junto comigo e entendeu, certo? Esse é o matiz, é o pigmento predominante, é a família da cor, tá? É o nome da cor. Esse é o matiz. Simples de entender. Então, se você olha para... vamos lá. Se você olha, por exemplo, o logotipo lá da universidade, da nossa faculdade, da Uninorte, qual é a cor daquele U? Laranja, né? É fácil de a gente visualizar isso. Se você olha para a bandeira do Brasil, qual é a cor do retângulo que está externo? Verde. A cor do losango interno? Amarelo.
né? A cor predominante do círculo central, azul, isso é matiz. Cada uma dessas coisas que você está identificando facilmente é o matiz. O matiz é muito fácil de ser identificado na maioria das vezes. Vocês vão ver que para a odontologia é um pouquinho mais difícil, tá? Mas esse é o matiz, é o pigmento que caracteriza a cor. Beleza, tranquilo. Não é tão tranquilo assim. Por quê? Porque dentro da odontologia existem matizes diferentes, só que os matizes diferentes, eles não são vermelho, verde, azul, rosa. Não são coisas extremamente contrastantes. O que você tem são matizes que são parecidos, tá? Então, é muito mais sutil a diferença entre cada um desses matizes. Basicamente, na odontologia, né, classicamente falando, nós temos, quatro matizes, tá? E esses matizes, eles foram nomeados pela empresa chamada Vita. Quem é a Vita? Vita é uma empresa que fabrica cerâmica, uma empresa alemã que fabrica cerâmica. E a Vita, ela fabrica cerâmica odontológica há muito tempo. E ela criou um processo para identificar as cores que predominavam na hora de confeccionar as suas cerâmicas odontológicas, né? Existiam predominantemente determinadas cores. Então, o que a Vita fez? Vamos agrupar os matizes em quatro e nós vamos chamar esses matizes de A, B, C e D. Então, ela colocou quatro matizes e esses matizes eles foram nomeados pelas letras A, B, C e D. Pronto, isso foi o que a Vita, empresa Vita, fabricante de cerâmicas, preconizou. A partir daí, vários outros fabricantes de outros materiais odontológicos passaram a usar a mesma nomenclatura. Identificar matizes, um dos quatro matizes, A, B, C ou D. Ok? Isso foi uma proposta da Vita, mas nem todo mundo utiliza essa nomenclatura para matizes. Falando da Vita especificamente, que é aplicado para a maioria dos materiais e também pode ser aplicado na hora de a gente fazer seleção de cor dos dentes naturais, ok? A Vita, ela entendeu o seguinte, que o matiz A era um matiz que predominava pigmentos marrom avermelhado. Então, tinha um pigmento chamado marrom avermelhado que era predominante aqui no matiz A. O matiz A, ele era composto de pigmento marrom avermelhado. O matiz B era composto de um pigmento amarelo avermelhado. O matiz C, pigmento acinzentado, e o matiz D, cinza avermelhado. Deu para entender? Tá? Então, isso caracterizava quatro diferentes matizes. A, marrom avermelhado. B, amarelo avermelhado. C, acinzentado. E D, cinza avermelhado. Beleza? Tudo bem. Esses são os matizes. A, B, C e D. Ok. Essa é matiz, esse é o matiz, esse é a primeira dimensão da cor que a gente conhece como matiz. Depois vem a segunda dimensão da cor, que é chamado de croma. Vamos entender o que é o croma, que vocês já devem ter ouvido falar. O croma pode também ter como seu sinônimo a palavra saturação. Então, você pode chamar croma de saturação ou até de intensidade. Então, eu tenho croma, saturação e intensidade como sendo sinônimos. Eu vou usar aqui para essa aula croma, tá? Que é a palavra que vocês vão mais encontrar nos livros. O que é o croma, pessoal? O croma é basicamente a quantidade do pigmento, que é o matiz, presente para aquela cor. Quanto de pigmento eu coloquei? Qual que é a intensidade desse pigmento? Né? E aí isso vai definir o croma. Quanto mais intenso, quanto mais pigmento eu inserir naquela cor para ter intensidade, maior vai ser meu croma. Quanto menos pigmento eu precisar para formar a cor, menor vai ser meu croma. Tá? Então eu tenho um croma alto, muito intenso a cor, ou eu posso ter um croma mais baixo, uma cor com menor intensidade ou menor saturação. O que vocês estão vendo aí é uma única cor, é o azul. Na esquerda, vocês têm um quadrado que é a cor ela está mais intensa, tá? Mais viva. E conforme ela caminha para a direita, essa cor ela vai se tornando menos intensa, menos saturada, certo? É isso que está acontecendo. O que eu estou mudando aí? Eu estou mudando o croma.
Deu para entender? Estou mudando o croma da cor, tá? Eu estou diminuindo o croma da minha cor. É simples. Se você entender que isso aqui é um único pigmento, pessoal, o pigmento é o mesmo, é o azul. A diferença é que do lado esquerdo eu tenho muito pigmento, do lado direito eu tenho pouco pigmento. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui mais prático. Imagina que você comprou uma tinta branca, tá? E você quer transformar essa tinta branca numa tinta colorida. E para isso você comprou um corante azul. Um único corante, concentrado, azul. Se você colocar poucas gotas do corante na tinta branca, poucos pigmentos, você vai ter uma cor mais fraca, um croma menor intensidade. Conforme você vai adicionando mais pigmento, essa cor vai ficando mais concentrada. Então vai ficando um azul médio, um azul mais forte, um azul bem forte, um azul extremamente forte. Né? O pigmento é o mesmo pigmento que formou todas essas cores. Então o que você tem aí é o quê? Uma variação de croma, variação de intensidade. Tá? Vamos fazer aqui então uma demonstração. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar uma única cor, tá? Um único matiz, que é o matiz laranja, e eu vou mostrar a variação de croma desse matiz. Tá? Então, imagina essa situação aqui. Ó. Eu tenho várias tintas brancas. Então, eu peguei esse pigmento laranja e coloquei no primeiro quadro. Pouca quantidade do pigmento laranja e diluí no branco. Aí eu tenho uma cor com uma baixa saturação, né? Com um baixo croma, baixa intensidade. Coloco um pouco mais. Começa a ficar um pouco mais evidente essa cor, mais concentrada. Coloco mais, aumentando meu croma. Aumentando mais até eu chegar no meu croma final, bastante intenso. Deu para entender? Então, o croma, ele é a concentração do matiz. Quanto que eu tenho de matiz? Quanto de pigmento que está entrando ali, tá? Se você for definir esses 5 quadrados, os 5 quadrados têm o mesmo matiz. Qual é o matiz? O matiz é o laranja, é o pigmento laranja. Só que o primeiro quadrado ele tem um croma baixo, o segundo quadrado tem um croma um pouco maior, o terceiro mais, o quarto ainda mais e o 5 muito mais. Né? Só que todos são o mesmo matiz e cromas diferentes, intensidades diferentes. Deu para entender? Sim, beleza. Tá, legal. Vamos passar agora aqui para o dente. Eu estou falando de cor, de paleta de cores normal, mas vamos agora falar para o dente. No dente, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a empresa Vita, ela definiu que o matiz é uma letra. Então, ela chamou de matiz A, B, C e D. Dentro do mesmo matiz, vou pegar como exemplo o matiz A, eu tenho variações no meu croma. Tá? Então, na esquerda, que vocês estão vendo, um dente bem claro, que seria um dente A1, um dente um pouquinho mais, maior quantidade e concentração de pigmento, ou seja, maior croma, A2. Depois vem mais pigmento, mais concentração, 3, mais concentração, 3,5, mais concentração, 4. Então, eu tive aqui um aumento de pigmento, um aumento de croma, mas o matiz é o mesmo pigmento que formou 5 cores diferentes aqui nesse caso. Uma cor A1, uma cor A2, uma cor A3, uma 3,5 e a 4. As cores são diferentes, o matiz é o mesmo. Deu para entender? Qual é o matiz? O matiz é o matiz A. O que é o matiz A? Marrom avermelhado, tá? Então, esse é o que vocês estão vendo aqui, é uma coloração predominantemente marrom avermelhada, sendo que na primeira situação ela tem pouca intensidade, por isso que ela se assemelha muito a um dente mais claro, mais branco, né? A1, porque tem pouco pigmento, tem baixo croma. E conforme caminha para a direita, você tem um aumento desse pigmento. Aumenta-se o croma, aumenta-se a saturação, mas continua sendo o mesmo matiz. Matiz é A e diferentes cromas. Deu para entender isso? Beleza. Esse é o croma. Tá? Então, é o que está mostrando nessa imagem. A primeira, a cor A1, eu tenho pouco croma, baixo croma, A2 um pouco mais, A3 aumentando, A3,5 e A4, tá?
Na escala Vita, o croma ele é identificado como um número. Quanto menor é esse número, menor é o croma. Quanto maior o número, maior é o croma. Maior é a saturação. Simples assim. Por isso que vocês estão vendo aí, ó, A1, A2, A3, A3,5, A4. Significa dizer o quê? Que progressivamente eu estou aumentando a quantidade. Você aumenta o número que está do lado da identificação do matiz, você está dizendo que é aquele matiz, matiz A, só que em maior quantidade de pigmento, ou seja, maior cromo. Ok? Então, nós temos essa forma de nomear as cores. Identificar matiz e croma a partir de letra e número. Beleza? Poderia ser B, B1, B2, B3, poderia ser C, C1, C2, C3 ou D, D1, D2, D3, D4, tá? Então, beleza. A gente tem os conceitos de matiz e croma identificados. Vamos para o conceito mais importante e mais difícil, que a maioria das pessoas não entendem, que é o valor. Tá? Vamos entender aqui o valor. Professor, eu já vi esse slide, já. Você já viu esse slide. O que você viu alguns slides atrás? Eu expliquei para vocês nesse mesmo slide o que é croma, que é a intensidade da cor. Mas agora eu quero que vocês esqueçam isso. Tá? O que acontece? Conforme eu caminho da esquerda para a direita, eu não quero que vocês pensem na cor. Eu quero que vocês pensem agora na quantidade ou na proximidade dessa cor com o branco, tá? Na proximidade da cor com o branco. Qual quadrado aí está mais próximo do branco? O da esquerda ou da direita? Da direita. Conforme eu vou caminhando para a direita, eu vou ficando com uma cor mais próxima do branco. Não é isso que acontece? É isso que acontece. Você vai caminhando para a direita, você está chegando numa cor mais próxima do branco. Valor, ele tem várias definições, mas uma das definições pode ser a quantidade de branco presente numa determinada cor. Quanto de branco tem aquela cor? Tá? Existem definições que falam bem assim, ó, o valor ele é considerado uma escala de cinza. Quanto mais claro for o cinza, maior é o valor. Quanto mais escuro for o cinza, menor o valor. Como assim, professor, escala de cinza? Pelo amor de Deus. Basta você olhar uma foto em preto e branco. Quando você tira uma foto monocromática ou transforma essa foto colorida em monocromática, você vai ver tudo uma variação de cinza, né? Cinza muito escuro, cinza mais claro, até chegar a um cinza muito claro próximo de branco. Tudo que está próximo do branco tem um valor alto. Tudo que está distante do branco e próximo do preto tem um valor baixo. Basicamente é esse o conceito, tá? Nesse mesmo gráfico, eu consigo entender que eu tenho uma saturação alta em direção à esquerda, ou seja, um croma maior para a esquerda, mas eu tenho uma diminuição do valor. Vocês estão vendo? Quando o quadrado da esquerda, ele tem muita concentração de pigmento, ele tem muito croma, ele tem um croma alto. Mas, em compensação, ele está distante do branco, significa dizer que ele tem um valor baixo. O quadrado lá da direita tem uma saturação baixa, como vocês podem ver aí, né? Mas ele tem o quê? Um valor alto, que ele está mais próximo do branco. É uma cor que está próxima do branco, então tem um valor alto. Tá. É fácil você identificar o valor quando você está visualizando cromas diferentes. Eu posso concluir a partir desse slide aqui que valor e croma são inversamente proporcionais. Significa dizer que quando eu aumento o valor, eu diminuo o croma. Quando eu aumento o croma, eu diminuo o valor. Só que isso só é válido quando eu estou falando de cromas facilmente identificáveis. Eu estou vendo aqui que os cromas são diferentes, que do lado esquerdo é muito maior e que do lado direito ele vai caminhando para um croma menor, uma saturação menor. Só que às vezes essa saturação, essa diferença de saturação, ela não é evidente, né? Então vamos ver uma outra situação aqui. Essa daqui agora. Todas essas 5 cores, elas apresentam saturação, um croma semelhante. Todas elas são cores fortes, bem evidentes, tá?
Mas a partir daí, eu quero que você consiga identificar qual dessas cores apresentam maior proximidade com o branco, qual que tem o maior valor. Então, tenta olhar aí um desses 5 quadrados e identificar qual que apresenta o maior valor, maior proximidade com o branco, e qual que apresenta o menor valor, menor proximidade com o branco. Vamos lá. Vamos identificar aqui. Lembrando que quando eu não tenho essa diferença de contraste, que foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior, não é tão fácil assim identificar valor. Então, eu quero que todo mundo responda aí mentalmente. Qual dessas 5 cores apresenta maior valor e qual apresenta o menor valor? Vamos lá, vou dar aí 20 segundos para vocês responderem. Vou sair aqui só para ver como é que estão. Não dá nem para eu sair, porque eu não posso tirar o slide aqui. Só ver aqui rapidinho, pessoal. Ok. Já todo mundo respondeu? Bom, eu acredito que a maioria deve ter definido como a cor que apresenta maior valor o amarelo ou o verde. Deve ter ficado na dúvida da maioria. Ou escolheu o amarelo ou escolheu o verde, a maioria. Vai ter um ou outro que deve ter escolhido uma outra cor. Mas a maioria deve ter pensado ou é o verde ou o amarelo. A que está mais próximo do branco, tá? E as cores de menor valor provavelmente responderam ou o vermelho ou o azul. Acredito que a maioria deve ter respondido assim. Tá. O que é importante quando a gente fala de valor? Pessoal, prestem atenção no que eu estou falando para vocês. O valor, ele não depende do matiz. Tá? Não depende do matiz. Então, não importa se a cor é azul, amarelo, laranja, não importa. Ele não depende do matiz. O valor, ele tem que ser analisado somente... É uma análise difícil. Você tem que entender quanto de branco tem aquela cor. Qual é a proximidade daquela cor com o branco. Então, a melhor forma de a gente visualizar o valor de uma cor é enxergando ela em preto e branco. Tá? Então, olha como vai facilitar a vida de vocês. Fica mais fácil identificar qual das cores agora apresenta o maior valor? Fica. Fica. Qual desses quadrados aí é o que está mais próximo do branco? O do meio, que é o amarelo. Qual desses quadrados é o que está mais distante do branco? É o que tem menor valor? Os da extremidade, né? O azul ou o vermelho. Nesse caso, a cor que apresenta a maior quantidade de branco e, consequentemente, o maior valor é a cor do meio, o amarelo, que apresenta 85% de branco, muito branco. A cor que apresenta a menor quantidade de branco é o vermelho, é o quadrado da direita, que apresenta somente 60% de branco. Claro que a diferença dele para o azul é muito pequena, né? Então, eventualmente, as pessoas possam ter confundido, mas é o azul, é o vermelho, tá? Com 60% de quantidade de branco. Então, basicamente, isso que é o valor, pessoal. O valor é quanto de branco tem aquela cor, independente do matiz. Então, a melhor forma de você identificar o valor é observando fotografias em preto e branco. Quando você tem cromas diferentes, o maior valor vai ser aquele que tem o menor croma, tá? Então, olha só, repete o que eu estou falando. Quando eu tenho cromas diferentes, uma cor mais concentrada, uma menos concentrada, uma pouco concentrada, quando você tem essa variação de croma, é fácil você escolher dentre aquelas a que tem o menor valor. A que tem o menor valor vai ser a que tem o menor croma. O menor croma. A que tem o maior valor, desculpa, vai ser a que tem o menor croma. Menor saturação, maior valor. Menor croma, maior valor. Tá? Então, se eu tenho A1, A2, A3, A3,5, A4, qual dessas cores vai ser o maior valor? A que tem o menor croma, A1. Qual é a que tem o menor valor? A que tem o maior croma, A4. Tá? É simples entender. Só que e quando eu não tenho diferenças? E quando a minha dúvida é entre a cor A2, a cor B2, a cor C2? Todas elas têm cromas
iguais, 2. Qual dessas cores vai apresentar maior valor? Vai ter diferença? Vai. Só que você vai ter que fazer uma análise em preto e branco. Às vezes a gente até consegue analisar sem visualizar em preto e branco. Você tem que tentar identificar o que está mais próximo do branco naquela cor. O que tem mais quantidade de branco presente na cor. Dê uma olhada aqui nessa foto que vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, aqui nessa imagem eu tenho uma diferença de croma, né? Então, a primeira imagem eu tenho um baixo croma, a segunda imagem um croma ligeiramente maior e assim sucessivamente, aumentando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita o croma, certo? Então, qual dessas imagens aqui apresenta o maior croma? Croma A, B, C, D ou E? Qual que apresenta maior saturação, maior intensidade? Vamos lá. É simples, né? O que tem mais pigmento, mais croma, é a letra E. Letra E é a que tem mais pigmento. E agora, qual que apresenta maior valor? Vou ajudar vocês. É a letra A, né? Por quê? É o que tem menor croma. O que tem menor croma é o que tem maior valor. Então, quando você tem o croma diferente, você identifica facilmente o valor. E quando o croma é igual? Esse caso aqui, ó. Essas cores, elas apresentam o mesmo croma. Todas elas têm a mesma quantidade de pigmento, só que são pigmentos diferentes. Essa cor da esquerda é a cor A2, logo em seguida B2, depois C2 e por último D2. E aí, quando eu tenho essa variação, qual das cores apresenta maior valor? Vou ajudar vocês, vou transformar em cinza. Ficou mais fácil agora, né? E aí, gente? A, B, C ou D. Qual delas apresenta maior quantidade de branco? Gera uma dúvida, a grande maioria de vocês excluíram o C e o D, e a dúvida está provavelmente percorrendo entre A e B, né? A resposta, pessoal, é a letra B, tá? Eu vou mostrar isso para vocês digitalmente. Então, olha só. Vou pegar aqui uma ferramenta, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, de conta-gotas, que tem em todo programa de computador tem a ferramenta conta-gotas, tá? Observem isso aqui, ó. Isso aqui, ele está medindo a quantidade de branco, certo? Essa barra aqui, ó, horizontal. Quanto mais para a esquerda ele ficar, maior a quantidade de branco. Quanto mais para a direita ficar, menor a quantidade de branco, tá? Então, ó, observem aqui, eu vou colocar aqui, ó, essa é a quantidade que tem de branco aqui, ó, na letra A. Eu vou colocar aqui agora. Ó, observe que ele foi um pouquinho aqui para a direita, mais próximo de branco. Olha o que acontece se eu jogar para cá. Ó, decresceu, né? Caiu para cá, mais próximo do preto. Né? É uma cor que tem o menor valor. Tá? Então, o B, tá? A resposta B aqui, que é a nossa cor que apresenta o maior valor. Letra B, que é a cor B2, nesse caso aqui. Tá bom? E qual dessas cores apresenta o menor valor? Vocês conseguem identificar? Essa é difícil. Dá uma olhada aqui agora. Provavelmente vocês já excluíram A e B, vocês estão na dúvida entre C e D. Muita gente pode se enganar e vai responder qual? Letra C. A maioria deve ter respondido a letra C. Mas a letra D é a que apresenta a menor quantidade de branco aqui. Vou fazer novamente o teste para vocês verem aqui na barrinha. Ó. Olha o que acontece. Deixa eu puxar isso aqui mais para cá para o centro. Olha o que acontece com a barrinha se eu coloco aqui, ó. Tá? E se eu coloco aqui. Ó, ela caiu um pouquinho mais. Vocês perceberam? É pouco, mas ela cai um pouquinho mais. Então, essa cor aqui, ela tem um valor menor, tá? Então, essa é uma atividade aqui para vocês identificarem. Essa aqui, pessoal, que vocês estão vendo, desculpa, eu tô com uma alergia aqui no meu nariz, horrível. Essa cor que vocês estão vendo aqui, pessoal, nada mais é do que isso que vocês estão vendo completo, é a escala Vita,
A escala que eu falei para vocês que nomeou, a empresa que nomeou as cerâmicas odontológicas e acabou sendo referência para a nomenclatura de cores de materiais odontológicos de uma maneira geral. Essa é uma escala de cores dessa empresa, chamada escala Vita, né? Então, ela tem vários dentinhos, assim, que tem colorações diferentes, e esses dentes, como vocês estão vendo aqui, estão organizados. Eles estão organizados por matiz, tá? Então, eu tenho primeiro o matiz A, que é aquela coloração que eu falei para vocês, que é marrom avermelhado, tá? Então, tenho A1, A2, A3, A3,5 e A4. São diferentes cromas para o mesmo matiz, certo? Depois eu tenho outro matiz, que é o matiz B, que é o matiz amarelo avermelhado, que é B1, B2, B3 e B4. Depois eu tenho C, que é o matiz acinzentado, C1, C2, C3 e C4. E eu tenho D, que é o matiz vermelho marrom, marrom avermelhado, na verdade, que é o matiz D2, D3 e D4. Desculpa, né? Vermelho acinzentado, tá? O D, D2, D3 e D4. Tá? Então, esse é um tipo de escala. Tá? Essa é a escala clássica, a mais conhecida dentro da odontologia. Mas, eventualmente, vocês vão ter outros tipos de escala. Essa escala também é da mesma empresa, a empresa Vita, só que, diferente dessa escala tradicional, ela organiza as cores de uma maneira diferente. Ao invés de você escolher organizar matiz, croma e valor, ela organiza as cores em, primeiro, valor, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, na esquerda eu tenho 1, lá embaixo, na parte cinza, está escrito 1M, né? Então, tem um número. Tem o grupo 1, que são 2 cores de dentes. Eu tenho o grupo 2, né, que tem as 3, 4, 5, 7 cores de dente. Eu tenho o grupo 3 e o grupo 4, que também tem 7 cores de dente. E o grupo 5, que só tem 3 cores de dente, tá? Esses grupos, 1, 2, 3, 4, 5, eles são grupos organizados por valores, tá? Então, o primeiro grupo, valor 1, são os dentes que são mais próximos da cor branca, que tem maior quantidade de branco. O grupo 2, né, são cores que apresentam uma coloração um pouquinho mais distante do branco, até chegar no 3, 4 e 5, que são as cores mais distantes possíveis do branco. Tá? São cores que apresentam um valor baixo. Além dessa organização, cada grupo tem uma divisão de croma, tá? Essa divisão de croma, ela varia de cima para baixo. Então, por exemplo, no grupo 1, que só tem 2 cores, a cor de cima tem menor saturação, menor croma. A cor de baixo tem maior saturação. Isso é igual para os grupos 2, 3 e 4. As cores de cima sempre são as menos saturadas, as que apresentam menor croma, baixo croma, e as cores de baixo são as cores que apresentam maior croma, maior saturação. E finalmente nós temos a dimensão 3, que é o matiz. A dimensão 3 só vão estar presentes nos grupos 2, 3 e 4, que apresentam L, M e R. Né? Se vocês olharem lá embaixo, na escala cinza, os grupos 2, 3 e 4, eles apresentam as letras L, M e R. Né? O que é L, M e R? É uma pequena variação de matiz, que não é mais identificado como A, B, C e D. Nesse tipo de escala aqui, eu tenho o M, que é o médio, tá? Eu tenho o L, que é uma cor ligeiramente mais amarelada, e eu tenho o R, que é uma cor ligeiramente mais avermelhada. Basicamente é isso. Então, primeiro, para essa escala de cor, você observa o valor do dente, qual que é a proximidade do branco, depois você observa o croma, qual que é a intensidade do pigmento, e por último você vai escolher o matiz, se esse pigmento tende a ser mais amarelado ou mais avermelhado, tá? É uma escala bem complexa, mas é uma escala muito mais precisa do que aquela escala tradicional. O nome dessa escala é escala 3D, escala Vita 3D Master Guide. A gente utiliza muito em prótese, tá? A gente não vai utilizar ela tanto em odontologia restauradora, não. Mas é importante que vocês entendam que existem esses materiais quando a gente fala de cor, tá? E ainda continuando no tópico cor, vamos falar sobre dente natural, tá? Eu falei para vocês, então, de cor, dimensão de cor, matiz, croma, valor, translucidez, mas agora vamos falar de dente, né?
Como que é o esmalte dentário? A maioria dos pacientes, eles vão apresentar um esmalte como um tecido muito mais translúcido, certo? Então, o esmalte, normalmente, ele tem aproximadamente 70% de translucidez. É muita coisa, muito translúcido. Já a dentina, não. A dentina, ela tende a ter uma translucidez mais baixa, próximo de 20% a 30%. Convencionalmente, nós dizemos que a dentina é opaca. Lembra que eu falei para vocês que na odontologia a gente costuma chamar materiais ou objetos que são menos translúcidos de opaco. Fisicamente falando é errado, mas convencionalmente a gente faz essa nomenclatura, tá? Beleza. Entendendo isso, você entende como que é os procedimentos de escolha de resina composta, tá? As resinas, elas devem respeitar as características dos tecidos dentários, tá? Então, se eu tenho um esmalte mais translúcido, eu preciso, para confeccionar uma restauração onde a estrutura que eu estou fazendo agora representa o esmalte, eu preciso usar uma resina mais translúcida. Para confeccionar uma restauração numa área que corresponde à dentina, eu preciso usar uma resina menos translúcida, mais próximo do opaco, certo? O que é interessante falar? Que conforme se envelhece, a tendência é que o esmalte ele se torne mais translúcido, tá? O esmalte tende a se tornar mais translúcido porque a translucidez ela tem a ver um pouco com a mineralização. Quanto mais mineralizado for, mais translúcido é. E a tendência é que o esmalte ele vá se tornando mais translúcido com o aumento da mineralização ao longo da vida. Além disso, a gente também tende a diminuir a espessura do esmalte por conta do desgaste, tá? Desgaste da escovação, desgaste da mastigação, ao longo do tempo vai levar a uma diminuição da camada do esmalte. O translúcido, pessoal, ele também é afetado pela espessura, tá? Se você tem um objeto translúcido, digamos um objeto que tem 70% de translucidez a uma espessura de 1 milímetro. Se esse objeto se tornar mais fino, a tendência é que ele se torne mais translúcido, né? Então, ao invés de ele permitir 70% da passagem de luz, agora ele permite 75%, 80%, porque ele está se tornando mais fino, consequentemente ele está permitindo maior passagem de luz. Ao mesmo tempo, quando o objeto ele é um pouco mais espesso, ele diminui a sua translucidez. Tá? Ele nunca vai se tornar opaco, mas ele vai diminuindo a capacidade de passagem de luz. Ok? Deixa eu só ver como é que estão as coisas aqui. Pessoal, tá todo mundo acompanhando? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Tá tudo bem, pessoal? Tá todo mundo acompanhando a aula? Vocês estão com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode perguntar agora, tá? Vou dar um intervalinho aqui para vocês fazerem pergunta. Tudo certo? Beleza. Alguém está com alguma dúvida em relação à cor? Ao que foi falado até agora? Tá? Então, beleza. Vou continuar aqui. Deixa eu voltar, então, para a tela. Cadê meu slide? Cadê meu slide? Tá aqui. Vamos lá. Então, olha só que interessante. O dente natural, ele é formado, na verdade, por uma sobreposição dos tecidos. Eu tenho o esmalte que é translúcido, eu tenho uma dentina que é menos translúcida, mais próximo do opaco, e esses tecidos eles são sobrepostos, tá? Lembra que eu mostrei para vocês do efeito de você colocar um translúcido sobre um opaco, um muito translúcido, um pouco translúcido, um opaco sobre opaco? Então, era para chegar nesse ponto aqui, tá? O que acontece? A gente olhando o tecido aqui, eu estou vendo um dente, né? Dente natural, e eu consigo enxergar várias nuances nesse dente, várias características, né? A região cervical desse dente, ela é mais concentrada em pigmento, né? Ou seja, ela tem um croma maior, tá? A região do terço médio, ela tem uma coloração mais atenuada. Normalmente a gente costuma dizer que é onde eu tenho maior valor, tá? Por quê? Porque eu tenho uma espessura de esmalte que está gerando um filtro sobre a minha dentina de baixo, tá? Então lembra, toda vez que eu tenho um translúcido sobre a dentina, eu gero um filtro, tá? E esse filtro clareia a cor de baixo.
Mas, professor, não tem esmalte na cervical? Tem, mas o esmalte é muito fininho. Então, normalmente, o esmalte na cervical é tão fininho que ele não consegue gerar esse filtro na dentina, na região cervical. E você acaba vendo uma dentina mais amarelada. Então, não significa dizer que, na verdade, na região cervical, a dentina tem mais pigmento. Não é isso. Isso tem a ver com uma interação das camadas. Tá? Então, na região cervical, você está vendo a dentina em maior e mais superficial. A dentina está mais disposta para você, porque a quantidade de esmalte que tem aí é muito fininha. Então, o filtro que esse esmalte está criando sobre a dentina é um filtro mais leve, mais tênue. No terço médio, o filtro do esmalte, que tem uma espessura maior, ligeiramente maior, está gerando um clareamento maior dessa dentina. Então, você está vendo uma dentina um pouco mais clara, com valor maior. Lá na terço incisal, o que acontece? A dentina está ficando fina. Quando ela fica fina, ela começa a ficar translúcida. A dentina, que já é a dentina é um tecido que é menos translúcido, mais próximo do opaco. Mas conforme ele vai ficando, a dentina vai ficando muito fininha, ela começa a ficar mais translúcida, passar mais luz. E aí eu tenho um filtro de esmalte que é bem translúcido. Consequentemente, o terço incisal, você vai enxergar detalhes mais escurecidos, né? Um aspecto azul, acinzentado, né? No central não dá para ver tanto, mas eu consigo enxergar, por exemplo, no lateral, do lado esquerdo da tela. Você consegue enxergar que na borda incisal ele está mais acinzentado, né? Por quê? Porque a espessura da dentina diminuiu e agora a luz está passando, tá? Consequentemente, o objeto está mais translúcido. Eu não estou vendo mais a cor alaranjada da dentina. O que eu estou vendo já é como se fosse o fundo, aquele fundo da boca, certo? Basicamente isso que está aparecendo aí. Ok. E aí a gente tem várias nuances que a gente consegue observar, tá? Isso aqui também é uma foto de um dente natural, né? E eu consigo observar a sobreposição das camadas, né? Se você olhar com bastante atenção e bastante carinho, você consegue enxergar que internamente eu tenho um volume, uma massa mais branca de dentina, mais clara, né? Com menor translucidez, e externamente eu tenho uma camada mais translúcida que envolve a coroa desse dente, certo? O que acontece? A estrutura da espessura do esmalte ela é diferente nos textos, conforme eu comentei com vocês. Então, na região cervical, por eu ter um esmalte um pouquinho mais delgado, eu consigo enxergar melhor a coloração real da dentina, que tem esse aspecto mais amarelado, né, mais avermelhado. Na região do terço médio, eu enxergo mais branco o dente. Por que eu enxergo mais branco? Porque o volume que eu tenho agora de esmalte, né, de translúcido, está gerando uma espécie de filtro que está clareando um pouquinho mais. A cor do dente não é esse branco. A dentina interna ela é mais amarelada que isso. Mas o filtro do esmalte está dando essa aparência para a gente. E na borda incisal, como a dentina está ficando bem fininha e eu tenho uma espessura grossa de esmalte, que é um tecido bem translúcido, o que eu estou vendo predominantemente é o quê? É o fundo, é aquela sombra que está dentro da boca do paciente. É esse fundo preto que vocês estão vendo aí. E aí, consequentemente, gera essa característica mais acinzentada, azulada, tá? E não a cor predominante de clareamento da estrutura do dente, ok? Então, o que eu consigo observar de características do dente, né? Quando você observa, você tem que observar vários detalhes de características ótimas. A translucidez, como eu falei, e alguns pacientes podem ter esmaltes mais translúcidos ou menos translúcidos, tá? Alguns pacientes não apresentam essa borda translúcida incisal. Por quê? Ou porque o esmalte do próprio paciente realmente tem uma translucidez mais baixa, ou porque essa borda foi desgastada. Quando a borda é desgastada, você vai perder a estrutura dentária e, consequentemente, vai sumir essa área que era translúcida, que tem uma dentina mais fina. O que você vai ter já é a área que tem uma dentina mais espessa e, consequentemente, ela não vai ser tão translúcida assim, tá? Essa área de borda incisal, que apresenta essa característica azul acinzentada, muito bonita, por sinal, em minha opinião, a gente chama de opalescência, tá? Opalescência do esmalte. O que é opalescência? Opalescência, na verdade, é uma propriedade
tá? É uma propriedade ótica de alguns objetos que são translúcidos, que quando eles são iluminados, eles passam a ter uma coloração azulada, tá? Que é o que vocês estão vendo aí na borda incisal desse dente, uma coloração azulada. Quando ele está iluminado, quando você está recebendo, a luz está incidindo sobre ele, você consegue ver uma borda azulada. Essa borda azulada é uma característica do esmalte por conta da sua alta translucidez, e quando ele recebe um determinado feixe de luz branco, ele vai refletir somente o feixe de luz com aspecto azul, né? O comprimento de onda que faz a gente perceber a coloração azul, né? Alguns pacientes podem ter isso mais predominante, outros menos predominante, tá? Isso também depende muito da translucidez do esmalte de cada paciente. Normalmente, quando está presente, é mais evidente em pacientes jovens, mas nem todo mundo tem, ok? Isso se chama opalescência. Vocês eventualmente vão ouvir falar no termo contra-opalescência. Contra-opalescência é quando essa mesma borda extremamente translúcida do objeto, a luz ela é transmitida, ou seja, a luz ao invés de só refletir, ela transmite, ela ultrapassa, atravessa o objeto ele fica com uma coloração alaranjada, tá? Então existe opalescência, a reflexão de feixes de luz azulado e a contra-opalescência, que é a transmissão de feixes com aspecto alaranjado, tá? Essa palavra opalescência, ela não é uma característica, como eu falei, unicamente do dente, ou das resinas, ou dos materiais. A opalescência é uma característica ótica de objetos que fazem isso, que interagem da luz com essa maneira, refletindo azul e transmitindo laranja. E esse nome, essa nomenclatura, é dada por conta de uma pedra chamada pedra opal, né? Existe uma pedra, um mineral opal, que quando ele recebe luz, é exatamente isso que acontece. Ele reflete luz azul e transmite luz laranja, tá? Ele é uma pedra muito translúcida que tem essa característica. Por isso que o nome é opalescência. As resinas compostas, elas tentam imitar essa característica, assim como as cerâmicas, né? Para a gente conseguir reproduzir isso o mais naturalmente possível. Agora, nem todo tecido vai ter, nem todo dente vai ter essa característica. A opalescência é uma característica do esmalte e não da dentina, tá? Nós temos o valor, que é, como eu já expliquei para vocês, que é o valor, é uma dimensão da cor. Então, eu consigo, por exemplo, definir o valor desse dente. Eu sei que no terço médio eu tenho um valor mais alto, no terço incisal, que é o terço mais escuro, quando é muito translúcido, que nem o dessa foto, eu vou ter um menor valor. E no terço médio eu vou ter um valor intermediário, tá? Então, se eu for fazer na ordem crescente, na ordem crescente, eu vou classificar o valor, o menor valor está no terço incisal, o valor intermediário está no terço cervical e o maior valor está no terço médio, pelos motivos que eu já expliquei para vocês, tá? Além do valor, eu consigo definir o croma, tá? Esse croma eu também vou enxergar normalmente maior concentração na região cervical, só que os materiais, eles não têm exatamente as mesmas características do dente, da estrutura dentária, do esmalte da dentina. Então, alguns dentes que apresentam um contraste muito grande entre cervical e médio, tem dentes que são cervical muito saturado, com um croma muito elevado, e no terço médio com um croma muito baixo, contraste muito grande. E às vezes você, para imitar isso na tua restauração, você precisa usar cores de resina diferente. Você precisa colocar uma resina que tenha um croma 3 na cervical e uma que tenha um croma 1, por exemplo, no terço médio, para conseguir fazer esse mesmo efeito, tá? Só a espessura, a modulação da espessura do esmalte às vezes não é suficiente, como é na natureza, tá? Aí nós temos também o matiz, que também é identificável, tá? Normalmente os matizes, eles são identificáveis pela dentina. O esmalte, ele cria muito mais, como eu falei para vocês, uma espécie de filtro, tá? Que aumenta, clareia o dente, mas o matiz principal, ele predomina na dentina. Então, onde que eu consigo visualizar melhor a dentina? Na região cervical, tá? Então, eu vou usar como referência a região cervical, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nós temos aqui a fluorescência, tá? O que é a fluorescência?
a fluorescência, pessoal, é uma característica que a gente não consegue modificar, infelizmente, né? E ela é intrínseca da estrutura dentária. O que é a fluorescência? A fluorescência é a capacidade de um objeto emitir energia luminosa quando ele recebe luz negra, tá? Então, quando ele está sobre aquela luz negra ultravioleta, quando você coloca a luz ultravioleta no dente, o dente ele se torna uma fonte luminosa. Ele converte aquela energia luminosa e ele mesmo passa a emitir luz. E fica aquele corpo fluorescente. Vocês já ouviram falar o termo fluorescente, mas normalmente a explicação física dessa a gente deixa de lado, né? Mas aqueles objetos que brilham no escuro são objetos fluorescentes, né? E aí, o que acontece? O dente ele tem uma fluorescência natural. Se você se você entrar na luz de uma casa noturna, né, uma luz negra, e você vai ver os teus dentes, parece que eles estão iluminados. Só que se você tiver, por exemplo, uma restauração que não tem a mesma fluorescência do teu dente, essa restauração ela vai ficar evidente. Se você tiver um dente, uma coroa cerâmica, uma faceta cerâmica que não tem a mesma fluorescência do dente, ela vai ficar evidente, que nem nessa foto aqui, ó, tá? Então, essa paciente aqui, essa foi uma foto publicada no Twitter que eu encontrei. Ela estava falando que ela descobriu que o dente dela, ela chamava de dente falso, né? O dente falso que ela tinha na frente não brilhava no escuro. E era estranho, esquisitíssimo, mas mesmo assim ela tirou foto. E é esse efeito que você vai dar. Naturalmente, ninguém vê nada. Na luz diurna, na luz artificial, mas sobre a luz ultravioleta, o que você vai enxergar é isso. Uma diferença na fluorescência. Esse material, ele não está conseguindo ter fluorescência, produzir luz como os outros dentes naturais dela. E aí fica essa discrepância e acaba ficando estranho. Mas, enfim, são situações que, infelizmente, o dentista ele não consegue controlar muito, né? Isso depende do material. Talvez é importante o dentista fazer uma avaliação dos dentes naturais e do material restaurador sobre uma condição de luz ultravioleta para verificar se a fluorescência está adequada. E muitas vezes a gente acaba deixando isso despercebido, passando despercebido por isso. E aí, depois de todas as características que eu falei para vocês, a gente tem que entender agora como que as resinas elas são organizadas em relação à cor e translucidez, né? Então, observem, as resinas compostas elas podem apresentar diferentes translucidez. Alguns sistemas de resina podem apresentar até 4 translucidez diferentes. Como vocês estão vendo aqui no slide, ó, na esquerda eu tenho uma resina bastante translúcida, né? Eu tenho uma resina com uma translucidez maior, depois uma translucidez ligeiramente menor, até eu chegar numa resina com baixa translucidez. E a gente ainda tem materiais que são chamados materiais opacos, né? Que quando você aplica num substrato escuro, eles bloqueiam ou escondem quase que 100% a cor do substrato, tá? Então é diferente. Nós temos resinas de translucidez variadas, resinas de baixa translucidez, quase próximas do opaco, e nós temos materiais restauradores que são chamados de opacificadores, tá? Que normalmente apresentam uma opacidade ainda maior do que aquela das resinas de baixa translucidez. Tudo bem? E aí, isso vai variar de acordo com o sistema de resina que você está trabalhando, de acordo com o fabricante. Os fabricantes, normalmente, eles nomeiam essas diferentes translucidez, né? Então, por exemplo, a resina Filtek Z350XT da 3M, ela apresenta 4 tipos de translucidez. Uma resina que eles chamam de resina translúcida, uma resina que eles chamam de esmalte, que apresenta uma translucidez menor do que a translúcida, uma resina de corpo, que apresenta uma translucidez intermediária, e uma resina de dentina, que apresenta uma translucidez baixa, tá? Ela nomeia assim, translúcida, esmalte, corpo e dentina. Cada uma tem uma translucidez diferente, conforme vocês estão vendo aí na imagem, ok? O que é interessante falar e o que a gente consegue observar muito bem nessa imagem? Todas essas resinas da direita, que são esmalte, corpo e dentina, elas apresentam o mesmo matiz e o mesmo croma, tá? A2. Só que vocês conseguem enxergar que a resina de dentina, ela apresenta um valor muito mais alto. Por que ela apresenta um valor mais alto?
Porque quando eu tenho menor translucidez, a passagem de luz influencia menos no valor. O valor vai ficar mais alto. Tá? Então, quanto mais... Se eu estou comparando matizes e cromas iguais, qual que tem mais valor? O que é mais translúcido ou o que é menos translúcido? O que é menos translúcido. Eu mostrei isso para vocês lá naquele slide. Esse slide aqui, ó. Vou colocar aqui só para relembrar. Um slide de translucidez. Aqui, ó. Eu tenho duas situações. Muito translúcido, pouco translúcido. Qual que consegue aumentar mais o valor da minha cor do meio? Vamos ver aqui, ó. Muito translúcido. Aumenta um pouco o valor. Pouco translúcido. Aumenta mais o valor. Esconde mais o escuro. Deixa mais próximo do branco, tá? Então, o pouco translúcido gera maior aumento de valor. O opaco é o que gera maior quantidade de valor, né? Que é essa última situação aqui, ó. Quando eu jogo o translúcido em cima do opaco, do escuro, eu tenho um aumento do seu valor, mas quando eu jogo um opaco completo, eu consigo aumentar muito o valor dele, né? A cor consegue modificar completamente, tá? Então, essa é a ideia. Então, nessa imagem, você consegue visualizar isso muito bem, mesmo observando somente a entrada das resinas. Eu tenho uma resina de esmalte, uma de corpo e uma de dentina, que a translucidez aumenta conforme caminha para o lado direito. A resina, desculpa, diminui conforme caminha para o lado direito. Então, a de dentina é a menor translucidez. A menor translucidez é que tem o maior valor. Então, pensa o seguinte, toda vez que você precisa modificar muito o valor de uma determinada cor, você precisa ter menor translucidez ou trabalhar com opaco, tá? Então, nós temos essa resina aqui, que é a resina Z350. Nós temos resinas que apresentam somente 3 tipos de translucidez, né? Como essa Spectra Smart que vocês estão vendo aqui, tá? Ela tem a translúcida, a resina de esmalte e a resina de dentina. Nós temos aqui resinas que são mais simplificadas, que só tem 2 translucidez, esmalte e dentina. Tá? Então, vai depender do fabricante, do sistema, do tipo de resina, de quanto que você quer investir. Tá? Então, obviamente que quanto mais translucidez eu tenho, maior é a minha abrangência para resolver diversos casos. Então, eu consigo resolver casos complexos com aquele sistema. Se eu tiver um sistema simplificado, você consegue fazer restaurações de qualidade, né? Mas você vai ter algumas limitações em determinadas situações. Quando o sistema ele é extremamente simplificado, ou seja, um sistema que não tem nem esmalte dentina, só tem uma única cor, esse sistema ele vai deixar a desejar em relação à estética, como eu já falei para vocês. É como se você fosse restaurar o esmalte e a dentina com uma única translucidez. Obviamente que o resultado não vai ser satisfatório, porque o dente é uma sobreposição de tecidos. É um tecido menos translúcido com um mais translúcido sobre ele. Ok? Tá, vamos falar agora, já para quase finalizar a aula, sobre a nomenclatura das cores na resina composta. Basicamente, os sistemas de resina composta, eles podem adotar uma nomenclatura que a gente chama de nomenclatura seguindo o padrão Vita e uma nomenclatura não Vita, tá? As resinas compostas que seguem o padrão Vita, basicamente, elas vão utilizar uma letra para representar o seu matiz e um número para representar o croma, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. A, B, C, D, matiz. 1, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6 para representar o croma, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, o sistema da resina Z350 XT, ele utiliza as cores Vita, tá? Então, ele escreve assim, ó, A2 e vem uma letra depois, tá? O que é o A? O A, como eu já falei para vocês, é o matiz da cor. O que é o 2? É o croma. E o que é o D? O D é a translucidez. D é de dentina, tá? O que é B, professor? Eu estou vendo aqui atrás que tem, por exemplo, B. Esse B é de corpo, tá? Só que vem da palavra em inglês body. O E é de esmalte e o T é de translúcido. Então, algumas resinas podem ter, por exemplo, a coloração, como tá, dá para ver aqui, ó. Se você olhar a embalagem da resina no canto esquerdo da tela, lá em cima tem as letras A, T. O T é de translúcido, tá? E a letra A significa âmbar. É uma cor
mais amarelado, é um translúcido mais amarelado, ok? Mas vocês não precisam se preocupar inicialmente com essas translúcidas não, que são mais complexas. Então, aqui a gente tem, ó, A2D. É uma resina que ela usa o padrão Vita para nomear as cores da sua resina. E aí a gente tem outros exemplos de resina. Por exemplo, a resina Forma da Ultradente. Ela também usa o padrão Vita. Então, você vai ver A1, A2, B2, C1, A3,5 e uma letra do lado. A letra do lado normalmente representa a translucidez. Se é uma resina para esmalte, se é uma resina para dentina, se é uma resina para corpo, tá? Eventualmente, vão ter algumas cores que não estão presentes na escala Vita, que vocês podem ter uma certa confusão. Por exemplo, o que é W? W é white, é branco. Então, é uma resina que é mais esbranquiçada, que ela não tem pigmento. O que é XW? XW é extra white, é extra branco. É uma coloração mais branco do que o normal, tudo bem? Então, eventualmente, vão existir essas cores, mas predominantemente as cores são as cores nomeadas de acordo com a escala Vita, tá? Outra resina Vitra, da FGM. Olha lá como que é esmalte dentina. É B1, é A1, é A2, é A3. O que é esse E? O E é a translucidez, ela invertiu. Essa empresa, ela coloca a translucidez no começo, tá? Então, E é de esmalte, B é o matiz B, e 1 é o croma. A1 é o quê? É de esmalte, A é o matiz e 1 é o croma. A2 e A3. Dentina, mesma coisa. DA1, DA0, DA2, DA3, DA3,5, tudo seguindo o padrão Vita. Algumas cores, eventualmente, não têm o padrão Vita, mas predominantemente elas são nomeadas de acordo com a nomenclatura que a Vita propôs. E nós temos as resinas não Vita. As resinas não Vita, elas não usam esse padrão de nomenclatura. Então, como que vem a nomenclatura? Um exemplo é a Aura. A Aura, que é uma resina da empresa SDI, ela vem a seguinte nomenclatura: E1, E2, E3. É o quê? É de translucidez, esmalte. 1 é o quê, professor? 1 é o croma. Então, ela não determina um matiz. Não existe matiz nessa resina. A resina ela só segue único croma e não tem variação de matiz. É um único matiz, certo? Então, ela nem especifica qual é o matiz, porque você só vai ter uma alteração de croma. É o mesmo pigmento que vai concentrado em níveis diferentes de acordo com o croma sendo aumentado. Aqui é a mesma coisa. Ó. DC é croma dentinado, tá? Dentin chroma. E aí a gente tem 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ela está aumentando o croma, mas não tem variação. Só existe um tipo de matiz e é aquele. O que é DB, professor? DB é uma dentina branca. Bleached. A palavra bleach significa clareado, tá? Então, vocês vão ter, às vezes, essas dúvidas que vão surgir, mas, de uma maneira lógica, você vai procurar se a cor da resina diz qual que é a translucidez, para você saber se é para empregar em esmalte ou em dentina, se ela é translúcida, se ela é pouco translúcida, se ela tem uma translucidez intermediária, e você vai ver qual que é o croma, na maioria das vezes. Se é um croma 1, 2, 3, 4, 3,5, conforme a escala Vita, ou diferente da escala Vita, mas seguindo a mesma linha de raciocínio. Um número que vai aumentando, né, gradativamente. Então, conforme esse número aumenta, você vai ter um aumento da saturação do cromo, tá? Então, não é difícil, mas vai exigir treino. E, eventualmente, você vai se deparar com uma sigla, uma abreviação que você não vai identificar. Aí você vai tirar dúvida com os professores ou procura na internet que você vai encontrar a resposta. Finalmente, como que é feita a avaliação e o registro de cor? Toda vez que você for fazer uma restauração de resina composta, você tem que considerar o quê? Faz uma observação detalhada para ver se o dente do paciente ele tem uma translucidez elevada ou não, se você consegue enxergar bastante os detalhes incisais, se você consegue enxergar os detalhes internos ou não, certo? Verifica se o dente do paciente ele tem uma diferença entre o croma cervical e o croma da região do terço médio, se você consegue enxergar esse detalhe de diferença ou não. Verifica se
existe a opalescência na borda incisal, se existe aquele azulado, né, ou se não existe. Tudo isso tem que ser observado quando você vai fazer uma restauração, tá? Desculpa. E a partir daí, você vai... A técnica mais utilizada para você selecionar um material restaurador é você fazer um pequeno incremento de resina composta, tá? Então, você vai selecionar o matiz. O matiz, ou o croma, desculpa. O matiz e o croma principal, eles vão ser selecionados a partir da cor da dentina. E como a região cervical é a cor que eu melhor observo a dentina, você vai pegar um incremento de resina de dentina, um pequeno incremento, você vai posicionar sobre o esmalte do paciente lá na região cervical e você vai fotoativar, tá? E você pede para o paciente passar a língua. Por que, professor, o paciente passar a língua? Porque a cor, a percepção de cor é modificada com a umidade. Lembra que eu falei? Se você está com o esmalte seco e a resina seca, você enxerga a resina de uma cor. Quando você umedece a resina com a película de saliva, a reflexão de luz é diferente. Isso vai gerar uma percepção de cor. E, basicamente, o dente ele é observado 100% das vezes com saliva, né? Por mais que se eu sorrir para vocês, vocês vão ver um dente com uma película de saliva na frente. Dificilmente eu vou secar o dente para sorrir. Então, você vai precisar ter a influência dessa saliva para conseguir visualizar corretamente a cor. Outra coisa importante, não pode ter refletor de luz, tá? Por quê? Por que, professor, não pode? Porque a luz, ela influencia muito da cor. O ideal é que você visualize sob luz natural, tá? Então, se você tem uma boa iluminação no ambiente que você está trabalhando, você vai tirar a luz do refletor para fazer essa seleção de cor, tá? Então, o paciente normalmente vai estar utilizando um daqueles afastadores de lábio e bochecha, você vai colocar um incremento, você seca a primeira superfície do esmalte levemente para poder a resina aderir, adere o incremento da resina com a espátula, polimeriza e pede para o paciente passar a língua. Ele passa a língua e você observa. Observa se aquela dentina que você selecionou, ela é semelhante à dentina que você está visualizando. Se você tiver dificuldade de enxergar, você pode fazer uma foto em preto e branco, do teu celular mesmo, tá? Para verificar se o valor da resina que você escolheu está igual ao valor da dentina que você está visualizando. Se o cinza que você está vendo na resina é parecido com o cinza do dente, beleza, está próximo, tem muitas chances de você conseguir ter uma restauração adequada. E o esmalte, professor, como que eu faço? O esmalte, você vai colocar um incremento da resina mais próximo da borda incisal. Então, você vai selecionar um incremento de resina de esmalte, vai colocar lá na borda incisal, polimeriza, pede para o paciente passar a língua e visualiza e tira foto. E aí compara, vê se o valor daquele esmalte é semelhante. Tá? E aí, se você não achar que está igual, você troca, vai selecionando outras cores, a mesma coisa para a dentina, até você conseguir ter uma cor que mais aproxima. Tudo bem? É assim que a gente faz a seleção de cor em resina composta. Com o tempo, a gente vai criando uma habilidade para escolher a cor da resina sem mesmo testar, tá? Principalmente para dentes posteriores. Para dentes anteriores, como é um pouquinho mais sensível, o erro é mais sensível, se você errou, fica muito perceptível, aí a gente tem que trabalhar com essa seleção de cor sempre. Mas a seleção de cor ela deve ser feita antes do isolamento absoluto, tá? Você seca o dente, depois umedece o dente com o paciente mesmo com a língua e sem a luz do refletor, certo? Com a luz ambiente ou luz natural, para a gente ter a seleção de cor mais precisa possível, tá? Se você, ainda que você selecione a cor, às vezes a cor da restauração não fica boa. Você pode errar na espessura. Isso aí eu vou falar depois em técnica restauradora. Mas se você selecionar a cor correta e, por exemplo, colocou uma quantidade de dentina muito fina e uma quantidade de esmalte muito espessa, a cor vai continuar errada, por conta da modificação da luz. Tá? Então, além de você selecionar corretamente a translucidez e a cor, você tem que saber trabalhar com as espessuras. Isso é importante. Tá? Então, existe a escala de cor, mas ela não é recomendada para restaurações de resina composta. Ela é muito utilizada para fazer trabalhos cerâmicos, tá? Independente do tipo de escala de cor. Mas a melhor técnica, de fato, é você posicionar incrementos de resina composta nas diferentes regiões do dente, polimerizar e umedecer para conseguir ter essa percepção correta. Se você fizer isso adequadamente,
você consegue trabalhar os incrementos de cores, as espessuras de cores, tá? E conseguir obter melhores resultados. Então, aqui, somente para ilustrar, no final da aula, eu tenho aqui uma restauração de classe 4, tá? De fratura de dente, onde eu respeito as espessuras, as translucidez e a cor da resina composta para conseguir fazer uma boa restauração. Então, esse primeiro incremento é um incremento de resina translúcida, de esmalte. O segundo incremento é um incremento com uma translucidez intermediária, que a gente chama de resina de corpo, para fazer uma restauração mais complexa. Esse terceiro incremento aqui é um incremento de resina de dentina, né? Que tem um aspecto... Desculpa. Um incremento de resina de dentina. O segundo é o de dentina, o terceiro é o de corpo. Eu falei errado, perdão. Vou repetir aqui, ó. O primeiro, esmalte. Segundo, dentina interna. Terceiro, corpo, que apresenta uma translucidez um pouquinho mais alta do que a da dentina. E, por fim, um incremento de resina de esmalte, tá? Então, é esmalte, dentina mais interna, corpo, esmalte de novo, tá? Para a gente ter esse aspecto final, que é um aspecto bem natural, que apresenta profundidade, todos os efeitos de translucidez. O objetivo da aula não é falar de técnica restauradora, mas sim falar da importância da cor e de como que você identifica essas variáveis dentro do material restaurador. Beleza, pessoal, terminamos a aula. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vou abrir agora um espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Vou deixar aberto aqui a aula por enquanto. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Por favor, façam agora. Pode fazer no chat também, quem não quiser falar no microfone, tá? Eu vou passar para vocês ainda hoje um questionário, tá? Agora, o seguinte, a gente vai mudar um pouquinho as regras, tá? Os questionários que vão ser como avaliação parcial para vocês, eles vão ter tempo de 48 horas para serem respondidos, tá? Só pode ser respondido uma vez, tá? Então, vocês têm tempo disponível para responder. O que aconteceu, e eu sei que aconteceu, tanto na turma de manhã quanto na turma da noite. Teve gente que respondeu de qualquer jeito, fez um ABA, unido NT, respondeu de qualquer jeito, depois respondeu de novo. Eu sei quem respondeu 2 vezes, que aparece para mim, tá? Então, eu só vou considerar a primeira resposta. Você consegue responder 300 vezes, mas só vale a primeira resposta. E eu sei o horário da primeira resposta. Eu tenho um comprovando aqui, tá? Então, gente, respondem com calma, tá? Abre o questionário, vai lá, pega o livro, assiste a aula do professor, anota, assiste a aula de novo, anota. Eu vou fazer de uma maneira um pouco mais ágil. Eu vou pegar essa aula ainda hoje e vou colocar ela disponível online, tá bom? Eu disponibilizei 2 aulas, infelizmente eu só consegui disponibilizar 2 aulas porque uma das aulas não foi gravada. Eu acho que a primeira, de fotopolimerização, não foi gravada. Nem na manhã e nem na noite. Só está disponível para a gente a classe 1 e classe 2. E essa agora. Então, vou pedir encarecidamente para vocês. Respondam com calma, não precisa responder agora, tá? Mas quem quiser responder, já responde. Em breve, a gente também vai fazer uma avaliação online. Essa avaliação vai ser mais ou menos nos mesmos formatos, tá? Só que a avaliação, ela vai ter um tempo para você responder. Um tempo mesmo. Então, você vai ter que conectar em um determinado horário e você vai ter um tempo para responder a avaliação e depois ela vai encerrar. Essa avaliação vai ser provavelmente a nota da avaliação oficial de vocês. Mas eu vou passar mais detalhes para vocês via Cicanet e pelo representante, ok? Gente, quem tiver dúvidas, por favor, pode mandar as dúvidas via Cicanet, tá? E quem volta a falar, quem estiver tendo dificuldade de conexão, entre em contato, tá? Eu estou mandando as coisas por Cicanet, mas entre em contato com o próprio representante para que a gente possa realmente manter esse contato e essas aulas para não se perder e nem a gente nem se prejudicar no cronograma da disciplina. Beleza? Vou ficar conectado aqui por mais alguns minutinhos, tá? Mas a aula está encerrada. É isso. Tenham todos um bom dia e uma boa semana.